Olá, bem-vindos à nova temporada do Diverse-Arte, o podcast que aborda como a diversidade é retratada no cinema, em séries, livros e arte em geral. Eu sou o Eduardo Stelita. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre uma minissérie em 8 capítulos da HBO Max. É uma minissérie de 2020 que, infelizmente, não recebeu toda a aclamação, a divulgação que ela merecia. Ela está um pouquinho escondida no catálogo da HBO, né? Para mim, foi a melhor série de 2020, de longe, de longe. Ela é uma série muito, muito bonita e ela tem por nome Veneno, né? É uma série espanhola. Ela tem uma nota de 8,7 no IMDb, né? 8,7 em 10, que é uma nota excelente da avaliação dos usuários e da crítica. E ela até ganhou, né, 5 prêmios, 3 indicações em festivais de cinema LGBTQIA+, né, mas festivais pequenos, nenhum festival muito grande, nenhuma, uh, nenhum grande festival de cinema como realmente deveria, né? Eu vou ler a sinopse agora para vocês, como a gente encontra no site do MDB. Veneno é a autobiografia de La Veneno, ícone transgênero e personalidade de TV, e aqueles que faziam parte da sua vida. Então, a sinopse é muito curta, né? Ela é meio genérica, e é realmente uma minissérie biográfica, né? Conta a história dessa pessoa, né? Do nascimento, da infância até o falecimento, né? Então já estou dando spoiler, né? Um spoiler sobre a vida humana, né? Todos nós nascemos e todos nós morremos eventualmente, né? E a Lavenia não é esse personagem, né? Essa pessoa real, né? Ela também já faleceu, né? E equivalente, né? Quando eu falei para o nosso convidado sobre essa série, convidei ele a assistir, participar desse podcast, eu tentei assim, não, como é que eu atiço a curiosidade da pessoa, né, para assistir essa série, que é incrível, né, e que, tipo assim, às vezes as pessoas olham e falam, não sei se é isso que eu quero ver. Né, eu falei, é como se no Brasil alguém fizesse uma minissérie biográfica da história da Inês Brasil, né, guardadas as proporções, lembrando, a Inês Brasil não é uma mulher trans, é uma mulher cisgênero, né, mas é uma figura tão grande, uma personalidade tão grande, tão particular, né, com comportamentos assim, às vezes tão erráticos quanto a La Veneno, né? Então, para participar dessa conversa hoje, eu chamei com muito orgulho, estou muito feliz, né, de trazer essa pessoa aqui, né, o Pedro Schenck. Ele é um homem trans, ele está integrando agora a equipe do Instituto de Diversidade, né, em dois frontes, né? Ele vai ajudar a gente, né, com o podcast, ele vai ser a pessoa que vai agora assumir essa parte de edição do podcast, e também o Pedro vai nos apoiar com o trabalho de consultoria, né, nos estágios, programas de estágios, programas de trainees dentro das organizações, porque a gente percebeu que o programa de estágio de trainee é um pilar muito importante quando a gente fala de diversidade e inclusão, a questão geracional, as expectativas da nova geração chegando no ambiente de trabalho em relação à velocidade e à qualidade dos programas de diversidade e inclusão é muito diferente, às vezes, de quão avançado esse processo está na média liderança, na alta liderança das organizações. Então, cria, às vezes, uma diferença de expectativas. Então, o Pedro vai me apoiar muito nesse trabalho geracional, né? E também trazendo a visão, a experiência dele, né? A visão do dia de hoje, nos dias de hoje, como passar por uma experiência, né, de estágio, passar por uma experiência de estar começando, ingressando no mercado de trabalho. Então, estou muito feliz de convidar ele, de ter ele aqui participando desse podcast comigo. E gostaria, né, de tipo, ouvir de você, Pedro, né? Quem você é, conta um pouquinho da gente, de onde você vem, conta um pouquinho da sua história para gente. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite de gravar esse podcast. Fiquei muito feliz e muito curioso, principalmente pela escolha do tema, né? Porque eu ainda não tinha assistido o Veneno, apesar de já ter ouvido falar.
mas ainda não tinha conhecido a história da La Veneno. Então, meu nome é Pedro Schenck, eu sou de Salvador, tenho 21 anos, recém me formei em publicidade, então sou um comunicólogo agora e faço parte, né, do Instituto de Diversidade. Oficialmente hoje eu acho que agora eu posso dizer que eu faço parte, estou muito feliz. E é isso. A sua estreia oficial, né, no Instituto, muito, Minha muito, estreia oficial. muito legal, estou muito feliz. Bom, já entrando um pouco na série, né, obviamente, a gente vai falar de algumas temáticas, a ideia aqui não é começar a explorar episódio por episódio. É uma série muito densa, eu assisti um pouco mais de um ano atrás, então, Pedro, você talvez possa me ajudar também, às vezes eu esqueço o nome de um personagem, alguma coisa que tá menos fresca, mas foi uma série realmente que tatuou muita coisa na minha mente, né? E mudou muitas imagens que a gente está tão acostumado a ver na mídia, né? Sobre a realidade da pessoa trans, né? Das diferentes vivências das pessoas trans. E o título, né, da conversa de hoje é exatamente esse, né? A gente falar, olhando um pouquinho atrás, né? No mês passado, a gente teve o mês da visibilidade trans, e falar um pouco sobre essas diferenças, dessas vivências trans, né? Ontem e hoje. E eu acho que a série ela traz isso de uma forma muito marcante, né? Ela mostra, né, essas dois personagens, a Cristina Veneno, que é a personagem principal da série, né, e a vivência dela, né, na série, né, que já tem, né, chegando nos seus 50 anos, passando dos seus 50 anos, e a Valéria, que é uma jovem, né, que no início da série ainda está no ensino médio, e depois, né, ingressa na faculdade, tudo isso. Então, isso foi uma coisa que me marcou muito na série, né? Mostrar que existem vivências diferentes, que essas vivências, felizmente, né, apesar de ainda ter muitos obstáculos e muitos desafios, elas estão caminhando no sentido de uma melhor integração. A gente está longe de onde a gente deveria estar, mas um caminho para uma melhor integração. Como é que você vivenciou isso, vendo isso na série, né? Essas duas vivências, como é que tem sido a sua experiência sendo uma pessoa trans e também, né, entrando na universidade, conhecendo outras pessoas trans na universidade, se você puder falar um pouquinho, né, também do Rainbowcast, do projeto do Rainbowcast, que é um projeto que eu fiquei muito apaixonado, adorei, ouvi vários episódios. Se você puder contar um pouquinho, né, de como foi esse seu processo, né, de entrar na faculdade, né, de sair do ensino fundamental, entrar na faculdade, encontrar outras pessoas trans, encontrar outras vivências trans. Compartilhe um pouquinho com a gente isso. Então, na série, né, o que é muito presente, que a gente percebe falando daquela época, né, da época que ela Veneno era apenas o Joselito, né? Uhum. Ela teve que sair de casa aos 13 anos. Então a gente já vê a diferença, né, dos privilégios que as pessoas trans têm hoje em dia e como era naquela época. Então, claro que ainda tem casos, né, de expulsão de casa, que as pessoas precisam sair de suas casas para poder viver a liberdade de ser quem você quer ser. Mas hoje, né, por causa de todas essas pessoas, inclusive ela Veneno, hoje temos mais direitos. Né? Para mim, como eu só tenho 21 anos, de fato eu estou pegando essa fase de que eu tenho mais privilégios, eu tenho mais direitos. Né? Ainda são poucos, são Uhum. pouquíssimos, mas a gente já tem uma acessibilidade muito maior. Eu entrei na universidade quando eu tinha 17 anos. E como, bom, na minha casa, né, não tenho essa vivência como de respeito mesmo, né, enfim. Na universidade foi onde eu procurei isso. E é muito particular a minha história, claro. Né, as pessoas não vão ser iguais à minha história. Mas na minha universidade, eles tiveram atenção em relação a isso, né. Eu cheguei, eu não comuniquei às pessoas que era uma pessoa trans, mas eu já tive a minha
coordenadora que chegou para mim, que conversou comigo. Aqui a gente tem, né, o serviço de você pode solicitar o seu nome social, se você quiser. O meu certificado, ele veio com o meu nome social, mesmo que eu não tenha alterado os meus documentos. Então, você vê a diferença, né? Como foi fácil para mim lidar com isso na universidade, um lugar tão grande, e eu já tive essas pessoas que me receberam de braços abertos. E, por causa disso, eu criei um projeto juntamente com amigos meus que chamam Rainbowcast, que é um podcast que a gente fala sobre a temática LGBTQIA+, mas a gente fala só isso, né? Só isso. A gente fala de séries, a gente fala de filmes, de vivências, a gente teve convidados de vários lugares, né? A gente falou sobre moda, a gente falou sobre cinema, a gente falou sobre as outras letrinhas, né, do LGBT. A gente foi bem fundo, assim, a gente teve vários convidados e foi bem legal essa experiência. Uma pena que acabou, mas quem sabe em breve eu não volto aí a ser podcaster de novo. Inclusive, tava bem nervoso, porque é a primeira vez que eu gravo em tempos, assim. Mas é basicamente isso, né? E o que mais me chamou a atenção na série é justamente eu conseguir reconhecer os privilégios que eu tenho hoje, que foi por causa dessas pessoas que passaram por tantas e tantas dificuldades enquanto crianças, adolescentes, que eu acho que ninguém deveria passar, né? Você amadurece muito pequeno. Então, essa é a diferença que eu vejo. Assim. É realmente isso, né? Você tem teve uma mudança, né? E ao mesmo tempo a gente ainda tem muito para caminhar, né? Eu acho que ainda tem muita coisa para percorrer, né? Em termos de sociedade, né? Então eu realmente, né? Esse mês da visibilidade trans, né? Eu sempre, né, sempre fico pensando assim bastante sobre até onde a gente já foi, até onde a gente precisa ir. E também uma coisa que surge, né, quando a gente fala da visibilidade trans, é essa diferença de experiência e de visibilidade, né, também, né, das mulheres trans versus os homens trans ou as pessoas não binárias, né? De que forma o seu processo de transição, né, te abriu os olhos para outras realidades, para como você tinha sido socializado para agir e pensar e se cuidar como mulher e como essa transição de repente mudou não só a forma como você se enxergava, mas também como as pessoas te enxergavam, né, no dia a dia, na rua, né? Porque às vezes a gente estava conversando mais cedo, você estava falando, né? Às vezes a visão que a gente tem, né, desses filmes, dessas séries, é muito assim, do ambiente familiar, né? Mas tem muita coisa que acontece fora do ambiente familiar, né? Da porta de casa para fora, né? Então, como é que foi essa vivência para você e como é que você enxerga, né? Como é que você vê, né? Diferenças entre as vivências, né? De uma mulher trans e uma vivência de um homem trans, né? Que muitas vezes é menos divulgada, menos falada, menos abordada na mídia em geral, né, e nos jornais, esse tipo de coisa. Sim, a gente estava conversando exatamente sobre como tem tantos filmes e séries, né, referente a mulheres trans, porque eu acho que é como a mídia vê, né, essas pessoas, é bem diferente, assim. Tem poucos filmes sobre homens trans e os filmes que tem geralmente não são aclamados ou, né, a própria comunidade não se vê representada, né, por aquela obra. Uhum. E a gente estava comentando mais cedo sobre como as mulheres trans são marginalizadas pela mídia, né? Uhum. Por elas virem desse lugar em que muitas delas têm que se prostituir. Então, quando é mostrado pela mídia, elas são vistas como chacotas, né? E na minha vivência, assim, como homem trans, como você falou, eu tive essa diferença entre viver como, né, uma mulher, né, como a sociedade me via como mulher, e depois passar a ser visto como um homem. E também tem algo no meio que é passar a ser visto como uma incógnita,
Uhum. Dependendo da sua passabilidade, você é visto como essas coisas, né? Então, visto como mulher, a gente tem essa atenção a se eu andar na rua à noite, eu preciso andar com alguém, né? Com a roupa que eu posso vestir. Se eu usar essa roupa, eu sei que eu não vou andar confortável. Eu sei que as pessoas vão olhar e falar. E depois, como homem, sabendo que. Sabendo não, né? Eu vi essa transição a partir da forma como eu fui vivendo essa diferença, essa segurança. Tipo, porque só quando eu transicionei e agora eu sou lido socialmente como homem, eu tenho essa segurança de transitar na rua sozinho, do jeito que eu quiser, vestido como eu quiser, né? Por que que eu fui mais respeitado nesse ambiente, né? Uma vez eu vi um homem trans falando que ele, quando ia para a oficina, por exemplo, perguntava, esse carro é do seu marido, esse carro é do seu pai? E depois que ele Uhum. foi, né, ele passou a ser passável como homem, ser lido como homem, ninguém faz pergunta de quem era o carro. Uhum. Então é muito bizarro como as coisas mudam completamente e você fica sem entender até, ué, por que antes as pessoas me perguntavam tanto isso e depois não, né? Essa é a diferença, inclusive, do homem cis e do homem trans. O homem ele consegue perceber essas falhas na sociedade que você muda completamente a forma como você é lido. Uhum. Então, é isso que a gente vê também, inclusive, das obras, né? As obras como são lidas as mulheres trans, como são os homens trans. Os homens trans geralmente passa mais os problemas em casa, né? Como uma pessoa se descobre, como a família vai reagir, as mudanças. Mas depois, quando você sai de casa, e isso eu tô falando de homens trans hormonizados, né? Eu não estou falando de todos, não é muito importante frisar que para você reconhecer uma pessoa trans, você tem que passar por mudança se você não quiser. Você não tem que usar Uhum. hormônio se você não quer, você não tem que fazer cirurgia se você não quiser. Mas isso a gente diz do homem trans que se hormoniza, por exemplo, ou da mulher, a mulher trans que se hormoniza, eles são lidos completamente diferentes. E isso é muito nítido na série, Uhum. né? A mulher, ela pode ter colocado, né, a prótese, ela pode mudar a sua aparência, mas ainda assim, a mulher trans pode ser lida como homem, né? Tratar ela dessa forma. Tem até um comentário muito, muito interessante que a amiga da Valéria, que eu não vou me lembrar agora o nome, ela fala, enquanto ela escuta a Veneno falando da sua vida, ela fala, quando vocês são lidos como homens mais femininos, vocês são chamados de bicha, são chamados de mulher, né, no feminino. Quando vocês finalmente se entendem mulher e transicionam, as pessoas só querem te chamar no masculino. Você é um homem, você é eternamente um homem. Então, a sociedade ela não está pronta para receber a diferença. A sociedade ela gosta muito daquela caixinha ainda, né? Uhum. Mas a gente tá conseguindo alcançar os nossos espaços. Aos pouquinhos, mas a gente está conseguindo. E isso é muito, eu acho que é muito interessante, né, desse processo de descoberta. Tem um autor brasileiro que fala sobre teoria queer, chamado Richard Michalski, e, e ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, né? E eu acho que a gente precisa sempre ter muito cuidado com as palavras, né? É que o processo, né, toda pessoa LGBT que ia mais, em algum momento ela passa por um processo de questionamento da identidade de gênero, ou por ela mesma ou pela sociedade, né? Porque existe essa confusão muito grande, né, entre orientação sexual na sociedade brasileira, né, identidade de gênero, e é um processo também que a gente passa, né? Eu como um homem gay, eu posso falar, né, aquela coisa, você é viadinha, menininha, não sei o quê, e aí uma hora você tipo, começa a meio que tentar se posicionar, né? Então, é óbvio que aí o cuidado, né, que eu tenho que ter com as palavras aqui, né? É óbvio que eu não estou falando que a minha experiência é uma experiência trans. Obviamente não, né? Mas ela também não é 100% cis, né? E eu acho, né, e pelo que eu ouço, conversando com outras pessoas, conversando até com você, né, e aí se você pudesse falar um pouquinho, né, um pouco, né, de como é que foi esse processo para você, né, muitas pessoas trans também passam por esse processo, né, de olhar assim, mas peraí, mas qual é a minha orientação sexual, né? Será que eu tô lá no L, no G, né?
no B da orientação sexual, né? E aí depois que eu realmente me descubro como pessoa trans. E tem outras pessoas não, que desde cedo, né, desde os 4, 5 anos de idade, estão falando, não, eu sou uma menina, eu sou um menino, né? É, como é que foi esse processo para você, né? E também como é que foi com outras pessoas que você conheceu, né? Que você teve a oportunidade de conversar, te parece fazer sentido essa reflexão que o Richard Michalski traz, né, de que nenhuma pessoa LGBT, eu acho que é esse o ponto, né, nenhuma pessoa LGBT tem uma experiência 100% cis, né, não estamos dizendo, né, muita calma nessa hora, o pessoal que está me ouvindo, não estou dizendo que uma pessoa gay, uma pessoa lésbica cis tem uma experiência trans, não é isso, mas não é 100% cis, não é igual a de uma pessoa 100% cis heterossexual, né? Cis heterossexual. Faz sentido isso para você? Então, isso que você comentou agora me lembrou, inclusive, dessa geração que tá vindo agora também, né? É porque é muito engraçado, que quando eu falo, às vezes parece que eu tenho 40 anos. Eu só tenho 21. Mas ainda assim, quando eu tinha 13, não tinha essa informação inteira que a gente tem na internet sobre pessoas trans. É um assunto muito atual. Então, assim, eu fui começar a, de fato, pensar nessa hipótese quando eu tinha 17 anos, né? Não tem muito tempo assim. E eu vejo que hoje, por exemplo, eu tenho pessoas da minha família, né, que têm seus 13, 14 anos, que já pensando na sua identidade de gênero, já tem certezas que eu não tinha quando eu tinha 13, 14 anos. Então eu estou falando da minha geração, né, das pessoas da minha idade, mas já vem pessoas agora muito antes, com bem mais informações. Esse tema já vai entrando na casa delas bem mais cedo e elas já têm bem mais certeza de quem são, né, devido às informações. E é muito engraçado isso. De fato, quando eu comecei a pensar, a repensar, eu tive essa época da minha vida que eu pensei, eu gosto de meninas, deve ser isso, né? Devido aos meus comportamentos, provavelmente é porque eu gosto de meninas, né? Sendo lido como uma mulher, né? Sou lésbica. E aí, Uhum, depois de um tempo, você continua com aquele questionamento. Não é bem isso. Não é bem por aí. Por que eu ainda estou me questionando? Por que eu ainda não consigo me entender 100%? uhum, E foi aí quando eu comecei a consumir conteúdos, né, de meninos trans que faziam vídeos, né, no canal do YouTube, mostrando os seus meses em harmonização, ou falando sobre mudança de documento, ou contando como foi sua experiência com a família, que eu comecei a associar a vivência dessas pessoas, porque por mais que a vivência de cada pessoa seja diferente, essa forma de se entender e às vezes como a família lida, 99% das vezes é bem parecido, assim, né? uhum, Então, eu comecei a me sentir, a me identificar, e aí foi quando eu entendi, não, né? Não é a questão da minha orientação, é a questão da minha identidade, como eu me vejo. É muito de dentro para fora mesmo, é uma coisa que só eu vou conseguir libertar isso, né? Então, realmente me identifico muito com isso de primeiro me entender que seja orientação. E aí que você também vai diferenciando, né? A gente precisa muito frisar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso ser um homem trans, eu posso ser gay, né? Isso não diz respeito à minha orientação. Uma mulher trans pode ser lésbica, ou uhum, assexual, ou bissexual, ou o que você quiser, né? Então, tem muito disso ainda que a gente precisa conversar, inclusive na própria comunidade, porque eu percebo muitas pessoas, né? E até você perguntou sobre pessoas que eu conheço muitas pessoas trans que têm um preconceito com, por exemplo, pessoas não binárias, sabe? Que não entendem pessoas não binárias. São uhum, pessoas assim, né? Então, é como se a pessoa trans para você, né, comece a entrar nessa. Quando eu falo normalidade, para a sociedade isso ainda não é visto 100% como o que eles querem aceitar e respeitar. uhum, E aí você vai colocar uma pessoa não binária como alguém
que não faz sentido, sendo que você mesmo é visto como alguém que não faz sentido, sabe? Eu acho que dentro da comunidade também a gente tem que se acolher mais e se entender mais. E mesmo que a gente seja LGBTQIA+, a gente tem também que estudar e buscar informação sobre as outras letrinhas. Eu Uhum. estou na letra T, mas eu também tenho que saber da Q, da B, enfim. Uhum. Então, é isso que eu acho. A gente tem que ficar se atualizando o tempo inteiro e estar ali pelas outras pessoas também. Né? Entrei num assunto completamente diferente. Mas Nossa, é mas que uma coisa leva a outra, eu vou lembrando sobre outras coisas. nossa, mas é muito legal essa visão, né? Porque quando eu cresci, né, existia isso também, né, em relação aos gays e às lésbicas, né? E existiam os espaços das gays e das lésbicas, né, no Brasil, né? O movimento LGBTQIA+, foi um movimento assim muito separado, né? Os espaços, né? É, no Ferros Bar, né? O movimento, né, lésbico no Brasil e o movimento gay foram muito separados, né? O Lampião da Esquina era um jornal gay que tinha, né? Era gay para homem, homem, né? Só homem, homem cis, né? E tipo qualquer outra vivência fora desse espaço não fazia parte daquele ambiente, e às vezes era até escrita de uma forma um pouco pejorativa, né? É, então é interessante a gente ver, né, que como isso está mudando, né? Então até esses espaços de convivência, hoje em dia eu tenho amigas lésbicas, né? E é muito doido, né? Porque se cria de novo, né, esses estereótipos, essas falsas tensões das pessoas falarem, ah, não, mas é diferente. Então é interessante ouvir você falar que isso existe em relação à comunidade trans e não binária, porque eu nem sabia que isso existia, né? Sim, sim. E entre mulheres trans e homens trans, assim, existe também uma separação na sua vivência, pelo menos aí em Salvador? Na minha vivência, assim, eu tava falando, acho que sobre isso ontem. Eu, sinceramente, não tenho tantas pessoas trans ao meu redor. Uhum. Né? Eu tenho mais pessoas cis. E não é porque aqui onde eu moro tem poucas pessoas trans. Não tem poucas pessoas trans, tem muitas. Mas é aquela coisa de se conhecer pela internet, saber que tem fulano, tem ciclano, mas não me integrar com essas Uhum. pessoas. Eu tava pensando muito nisso. Eu tenho que juntar mais aos meus, eu tenho que me juntar mais às pessoas que de fato entendem o que eu passo, né? Porque nem sempre a gente consegue lidar com tudo. É. Você perguntou em relação a essa separação, eu não percebo essa separação, mas acredito que também tenha. Eu já vi algumas coisas na internet, né? Eu acho que não tem lógica. De fato, não tem. A gente está todo mundo no mesmo barco. Não, Marco, também acho. Independente se a sua vivência, você tem mais privilégios, né? Você é completamente respeitado pela sua família, você tem dinheiro para fazer tratamento, né? Você tem plano de saúde, você tem. Beleza, que bom, sabe? Eu acho isso que ótimo para você. Mas tem gente que não. E são exatamente iguais a você. Então, voltando à série, a gente vê que a grande parte das mulheres trans que aparecem durante a série, né, a própria Veneno, ela teve que sair de casa aos 13 anos e conquistar a sua própria vida. Ela chegou a trabalhar num hospital, ela tentou Uhum. trabalhar num lugar, porque muita gente. Eu vou dar um exemplo completamente aleatório que eu acabei de lembrar. A Ariadna, a primeira mulher trans que entrou no Big Brother, ela foi participar do No Limite. E aí ela estava conversando sobre a vivência dela, que ela, em algum momento dela se prostituir, e teve uma cliente dela que falou, ah, não, mas eu acho que tem que tentar trabalhar, tem que tentar entrar numa universidade. E a Ariadna tentou explicar, então, eu não tive essa oportunidade. Não é assim, Uhum. tem que tentar, tem que Tentar. tentar. Elas Não estão é. tentando, Uhum. entendeu? Elas estão tentando alcançar o seu espaço. Então, em Veneno a gente vê muito isso. Ela chega. É bem no início da transição dela, ela tá se entendendo uma mulher trans, ela tá, né, se harmonizando, tá ali tentando se libertar daquilo, e eu acho que ela demite ela. Fala, É. ó, você tá ficando diferente, a gente não vai conseguir lidar com esse tipo de coisa. Ela vai pra onde? Se É. ela perde o emprego e ela não consegue nenhum outro emprego, ela vai pra rua.
né? Que foram as pessoas que acolheram ela, né? As mulheres acolheram ela lá. Então, não tem como você dizer para uma pessoa trans que é porque você não tentou. Eu tive o privilégio de poder cursar, né, uma universidade e tive o privilégio de ser completamente acolhido nesse lugar, utilizar o nome que eu quero ser chamado, né, estagiar no lugar que as pessoas me chamam como eu quero, me tratam como eu quero, porque hoje eu posso impor, hoje eu tenho esse direito. Mas naquela época ela não podia impor aquilo. É. Tanto que a gente vê o tempo todo essa briga entre a Cristina Ortiz e o Joselito, né? Uhum. Ela vive aquelas duas vidas em uma, mesmo que seja aparentemente uma mulher completa. Então, então é a gente realmente entender quais são os meus privilégios, né? Quando a gente fala sobre essa divisão que existe na própria comunidade, reconheça os seus privilégios, mesmo que você faça parte de uma minoria, e a vida do seu coleguinha não vai ser igual à sua. Uhum. E tem como mudar isso, né? A gente está lutando mesmo, já que você tem tantos privilégios, vamos lutar pela vida daquela outra pessoa, vamos ajudar a pessoa que é igual a você, e não tem como fazer tudo que você faz. Né? É sempre se relembrar dos privilégios. Eu acho que é isso que a gente consegue viver tranquilamente em sociedade, se todo mundo parar para pensar assim. Com certeza, né? Com certeza. E eu acho que o fato é que a gente também, a luta, ela é muito parecida, né? Apesar de ter algumas diferenças, né? A gente vê, né? Isso é uma coisa que eu trago, né? Nos cursos, né? E depende do curso, depende do espaço onde eu estou, né? Mas a gente fala, né? As conquistas LGBT que a gente teve, né? Foram conquistas de 10 anos atrás. Elas são muito pouco estáveis, né? No Brasil, né? A todo momento elas estão sendo contestadas por segmentos mais conservadores, mais reacionários da sociedade. E, é, e ao mesmo tempo, são conquistas, né, que são heteronormativas. Né? Então, são conquistas no sentido de, tipo assim, se você quer viver, se você quer ter essa orientação sexual, se você quer ter essa identidade de gênero, mas aí você tem que ser passado. Né? No caso, né, da orientação sexual, aí você tem que casar, aí você tem que querer ter filhos. Você quer adotar? Tudo bem, você vai poder adotar, né, para construir uma família, né? E no caso da pessoa trans, eu acho que tem essa questão também, né? Muitos dos direitos que foram conquistados foram direitos conquistados por uma passabilidade, né, de certa forma. Tem um aspecto da saúde, obviamente, né? Então a gente não pode esquecer, né, que é a hormonização, né? Tem muitas coisas envolvidas que são relacionadas à saúde e que eu acho que o filme, né, e fazendo a relação com o filme, né? O filme traz isso, né? Também como essas conquistas foram muito boas, por um lado, né? Mas aí também eu me questiono, né? Até que ponto não é para não chocar a sociedade, né? As conquistas que a gente teve no Brasil, né? Até que ponto não, tudo bem, essa pessoa não é mais como você falou, não é mais uma incógnita. Ela é um homem, aí eu volto para a caixinha, coloco essa pessoa na caixinha do homem, ou coloco essa pessoa na caixinha da mulher, né? É, e no filme eu acho que eles mostram muito isso, né? Por meio de como era naquela época esse processo de hormonização, que era muito feito de uma forma clandestina, né? Colocando no Pose, na série Pose, eles também mostram isso, né? Colocando ácidos no corpo, e aí isso mais tarde na vida leva até algumas deformações no corpo, né, da pessoa, né? E hoje em dia a gente tem um outro momento, graças a essa conquista, né, do acesso à saúde, esse tipo de coisa. Não sei qual é a minha pergunta em relação a isso, mas sei lá, foi uma coisa. Não é uma pergunta, talvez é uma reflexão, né? De tipo, nossa, né? Que tipo, que legal que a série mostrou essa diferença, né? E uma coisa assim, tipo, falando assim, que mais me marcou, né? Na série, a Cristina Ortiz, né, a Veneno, né, ela tem uma história dela, a série conta, tem episódios contando, né, o passado dela, né, quando era infância, né, como você falou, quando ela saiu de casa aos 13 anos, e tem ela mais no final da vida, né, relembrando essa vivência dela na televisão. Aí depois a gente fala da televisão, relembrando esse passado dela meio já tinha sido passado, né,
na televisão e a relação que ela tinha lá com a Paca La Piranha, que também, né, eu descobri depois que é o nome da atriz que faz. Então, a atriz, ela representa o papel dela mesma, né? Muito legal. Então, ela tem essa relação lá com a Paca La Piranha, né? Então, elas são muito amigas, não sei o quê, e tem aquela casa, né? Aquele apartamento delas, e tipo assim, o que eu achei mais legal dessa, todas esse coisa, é que eu tinha a sensação de estar na casa de duas tias-avós, né? Eu acho que humanizou muito, né? Apesar de, ao mesmo tempo, mostrar essas pessoas que têm um corpo que é um pouco deformado por um acesso clandestino à saúde que elas deveriam ter tido mais cedo, né? Mas quando você passa por essa imagem que pode chocar algumas pessoas, né? Que as pessoas podem olhar, ai meu Deus, que corpo estranho, que pessoa, não sei o quê, quero me afastar, não sei o quê, tenho medo. Quando você passa por isso, você descobre, cara, eu estou na casa da minha tia-avó, as conversas delas, os papos, né? Como uma ficava implicando com a outra, a decoração, aquela decoração tipo carregada de coisa, né, nas estantes. Você fala, gente, Extravagante. é muito familiar, assim, é muito humano, né? E eu acho que rompe com muito desses estereótipos que a gente tem, né, especialmente, né, da mulher trans, esse estereótipo que é perpetrado pela mídia, de que a mulher trans está lá na esquina, né, de que é só isso, é essa vivência, ela é jovem e ela vai morrer, ela vai ser assassinada, né, e eu acho que a série ela rompe muito com esses estereótipos, mas tá, gente, tem outras vivências e no final das contas é gente como a gente, né? Então, isso me marcou muito. Eu falei, nossa, é a primeira vez que eu vejo uma série que não é sobre se descobrir, né? Não foge daquele clichê, né? No processo de autodescoberta, o processo de aceitação na família, ou a vida terrível e perigosa na esquina, né? É outra coisa, né? Ela Isso me fala marcou sobre o muito. acolhimento, né? Hã? Ela fala sobre o acolhimento, né? Quando ela mostra, acho que, não sei se o parque chamava Mississippi, não lembro agora, alguma coisa Mississippi, Mississippi que era o era onde programa no as show. mulheres. Mississippi era o programa de televisão. Ah, sim, sim. Eu esqueci completamente o nome do parque, né? Que só elas ficavam ali. Tanto que acho que o próprio produtor do programa ele fala, né? Tipo, que a jornalista ela cruza, teve coragem, né? Ele Uhum, fala com essa palavra, coragem de cruzar aquele lugar e chegar ali, porque nem a polícia chega ali perto. Então, é um ambiente de trabalho delas mesmo, assim. Elas se protegem, elas têm pessoas que protegem a elas. Se qualquer pessoa chegar lá, no começo da série já mostra, né, quando a jornalista chega querendo filmar, querendo mostrar como é. Como assim você vai mostrar a gente no local de trabalho? Coloca esse lugar da travesti, da prostituta, né? Como se, tipo assim, vocês são a chacota da sociedade. Eu posso filmar você, eu posso, uhum, né, fazer piada com você, porque eu tenho direito, e não é bem por aí, né? E eu acho muito legal. Ele chega até a ser empoderador quando você vê, tipo, ela, tipo, você não vai filmar a gente, passa a fita pra cá, uhum. né? Você tá filmando a gente no local de trabalho. Que permissão que você pediu? Você se apresentou? Né? Fala muito sobre isso. A própria Paca, mais jovem, ela fala. O problema não foi vocês terem, né, fala para jornalista, né? Não é o que vocês virem aqui e filmar a gente. Vocês trataram a gente como um bando de animais. Uhum, Né? Vocês não se apresentaram, não falaram, olha, a gente quer filmar um pouco da vivência de vocês para passar na televisão. Meu nome é esse. Eu trabalho para tal lugar, né? Então, de começar a humanizar as pessoas mesmo, né? Você não pode uhum, chegar e entrar aqui no meu lugar e começar a me filmar e a começar. O que você vai fazer com esse conteúdo, né? Então eu achei isso muito legal, porque a gente não está acostumado a ver isso, né? E é uma coisa, naquela época, eu não lembro, acho que 1980, não me lembro direito. eu E elas também. tiveram essa coragem de confrontar, né? Isso é É, muito legal. eu imagino que seja por volta dessa época mesmo, né? Eu não me lembro também, mas eu acho que era mais ou menos, era isso, a década de 80, década de 90, né? E aí, né, por que que eu digo que, já que você
puxou esse fio aí da televisão, né, do programa. Eu me lembro, eu tinha entendido que Mississippi era o programa de televisão, mas eu posso estar enganado, tá? É, que eu me lembro realmente, o nome do episódio é Cruzando o Mississippi. Acho que era Mississippi, era o nome do programa, mas também era a rota que você, né, pegava para chegar nesse parque, né? Nesse Cruzava o parque. Mississippi e aí Ah, chegava nesse parque onde elas trabalhavam. eu não tinha pescado isso, viu? Mas é isso, né? É uma série que, tipo assim, eu vi muito devagar, que eu falei, eu vou ver, vou absorver aquela informação daquele episódio, vou pensar, vou meditar, e aí depois eu vejo o próximo episódio. E aí, né, você puxou esse fio aí da televisão, né, desse sensacionalismo, né, por isso que eu digo, assim, que me lembra muito, né, Inês Brasil, porque Inês Brasil foi uma pessoa que foi muito explorada, né, na mídia, né, então, de um lado, você tem, quando a gente está falando de novo, né, de visibilidade trans, né, você tem uma visibilidade, mas até que ponto essa visibilidade não está a serviço de reproduzir e de contar uma única história, né? E não tem problema nenhum a pessoa ser travesti, a pessoa eventualmente estar na prostituição, não tem problema nenhum isso. O problema é reforçar essa imagem de que só existe essa única vivência. E além disso, né, até que ponto a mídia está contribuindo para uma visibilidade, né? E a gente vê esse processo que foi uma coisa que você mesmo trouxe, né? Essa espiral do silêncio, né? Em que a pessoa no início ela é glorificada, ela é trazida como uma pessoa, uma figura empoderada, e ela é mesmo uma figura empoderada, né? E no final já se torna um pouco essa chacota, né? Dela ser explorada, a vida dela é uma grande mentira, ela inventa histórias, e você até se contesta, né, o que realmente da vivência dela, como ela é uma figura muito energia transborda para todo lado, até você, né, que está assistindo, começa a ter dúvida, né? Mas peraí, né? O que realmente ela viveu, o que é verdade, o que não é verdade. É, e eu acho que, tipo assim, a questão, né, é qual é o papel da mídia, né? Que é uma reflexão que na série traz, né, que a professora da Valéria traz, né, quando a Valéria está escrevendo. A Valéria é uma jovem, só para quem ainda não assistiu, a Valéria, o primeiro episódio, tá, gente? Não estou dando spoiler, não. É uma jovem que está se descobrindo trans, acho que, se não me engano, no início ela está no ensino médio, depois ela entra na faculdade de jornalismo, e aí na faculdade de jornalismo ela descobre a, ela encontra, tem a oportunidade de encontrar com a Veneno, e aí descobre esse mundo, essa casa aí das tias-avós, e se apaixona e se sente abraçada e acolhida, e ela começa a realmente passar pelo processo de transição de gênero dela. Né? E era uma pessoa, a Veneno era uma referência que ela via na televisão, aquela imagem daquela mulher travesti, empoderada, né? Às vezes um pouco, né, uma roupa, uma forma de se expressar, uma roupa um pouco vulgar, que é também utilizada também com esse lado assim mais sensacionalista da televisão, né? E, é, e eu fico pensando muito, né, no Brasil, né? Porque no Brasil a gente vê isso, né? Esse jornalismo policial, a exploração dessas pessoas, essa invasão do local de trabalho, como você mesmo colocou, né? Qual o papel da mídia, né? Como é que a mídia, nos dias de hoje, né, pode contribuir e que exemplos você consegue lembrar ou ver de trabalhos, né, de lugares em que a mídia realmente representou as vivências trans, né, dando uma boa visibilidade, uma visibilidade completa, né, trazendo a figura total da experiência, né, olhando por vários lados e não contando uma única história, né? Qual é esse papel da mídia? Olha, as minhas perguntas são muito longas. Me perdoe, Pedro, mas depois você edita. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas é isso, né? A gente entrou nessa questão da mídia pela pergunta, né, da professora, que ela pergunta se estamos de acordo com o papel da mídia em nosso contexto social. E aí a Valéria, ela resolve simplesmente escrever sobre a Veneno.
que começou na mídia muito para expor mesmo a vida de uma travesti, né? Na TV da Espanha, para todo mundo assistir. E a Valéria teve acesso a esse conteúdo já criança, quando ela via aquela mulher empoderada, né? Que chegava, aquela mulher sensual, que também era um ponto. E a gente até... eu já abrindo outro tópico, né? A questão da sexualização da mulher trans, né? A gente não deixa de pensar que a Veneno ela só teve esse destaque porque ela era uma mulher sensual, ela era um fetiche, ela passou a se tornar um fetiche. Né? Talvez o interesse do público não era necessariamente a história da Veneno ou o fato dela não ser aceita pela família, e sim por ser um fetiche, né? Um segredo, né? Dos homens cis que iam até os parques, e ela era a mulher mais pedida entre eles. E na grande maioria homens casados, né? Mas isso é outro tópico, porque se eu começar a falar, eu não vou parar. Mas voltando à mídia, né, é porque é uma consequência da aparição dela, né, esse fetiche. Mas voltando à mídia, é justamente isso. Foi uma oportunidade muito grande dela contar a vivência dessas mulheres, mas também foi uma coisa que acabou com ela. Foi matando ela aos poucos. Né? As consequências da aparição dela na TV e o fato dela talvez não ter sido bem cuidada, a pessoa né, as pessoas que estavam ali cuidando da imagem dela não foi de um jeito muito bom. E a consequência, né, eu não vou dar spoiler, mas teve algumas coisas muito ruins que ela teve que passar até o final da vida dela. E aí a gente lembra do Brasil e a gente pensa quantas mulheres trans, né, quantas travestis têm a oportunidade de protagonizar, né, ter um papel importante numa novela, num filme, num programa, né? Eu não lembro quem foi que acho que a Hebe Camargo recebeu uma mulher trans na época em algum programa dela. E ela sempre frisando que mulher linda. Eu tenho certeza que na época foi uma situação que a sociedade, né, a família tradicional brasileira caiu para trás com aquilo Não ali. sabia lidar. Mas a TV sempre mostrando essa mulher sensual, né? Não é no intuito de mostrar a vivência, de vamos respeitar essas pessoas, porque elas fazem parte da sociedade, como qualquer outra pessoa. É sempre fetichizando, sempre mostrando aquela mulher sensual, né? Mostrando um objeto, quase vendendo um objeto. Né? Que esses objetos são interpretados como objetos que estão ali na rua. Você pode ir lá e fazer o que você quiser. Então, esse papel da mídia realmente deveria ser muito importante, porque é onde a gente consegue se comunicar, mas a gente ainda está progredindo, assim. Eu já vejo, por exemplo, em novelas, né, da Globo, a gente vê mulheres trans, né? E não sendo um personagem trans, elas são mulheres trans, mas essa não é a pauta, né? Que Até legal. porque elas têm uma vida, né? Eu não me lembro qual foi a novela, mas eu lembro que eu vi alguma notícia, né? Uma mulher trans, tá? Então ela não era a protagonista, mas ela estava ali, mas não era para ela falar sobre ser trans, né? Até porque a gente não está aqui só para falar disso. E sobre a minha vivência, é uma coisa que eu sempre friso muito, assim, quando eu vou falar sobre esse tema, é que a gente é procurado só no mês da visibilidade trans, a gente é procurado para fazer trabalho de psicologia, a gente é procurado pelo jornal para falar sobre a nossa vivência trans, e eu acho que a gente tem que falar sim, porque é assim que a gente chega na casa das pessoas. Mas eu não sou só isso, né? Eu tenho muitas outras coisas para falar, né? Então, por que você só vai chegar para mim quando quando você vai fazer um trabalho, só para isso, né? Não é porque você de fato apoia a causa, você não quer fazer um projeto para ajudar essas pessoas. Então a gente vai virando um trabalho de faculdade depois de um tempo, assim. Eu até parei de aceitar falar sobre isso durante um tempo da minha vida, que foi quando eu parei de gravar o podcast, né? Foi porque eu tava sendo só isso. Era só isso que eu sabia falar sobre a minha vivência como uma pessoa trans, que de fato é a maior parte da minha vida. Mas não é só isso, né? Não é só isso que eu tenho para falar. Não tenho só esse conteúdo para dizer. Então,
quando vocês, né, quem estiver escutando esse podcast, tiver interesse em entrevistar uma pessoa, não é que você não pode, mas cuidado a abordagem mesmo. Como você vai abordar essa pessoa? Né? O que você vai pedir para essa pessoa? Né? Você vai pagar essa pessoa para falar isso? Porque muitas vezes é isso que faz o trabalho de contar da nossa vida. A gente está se expondo. A gente está falando de coisas que é muito, muito pessoal. Então, você vai pagar porque eu estou fazendo um trabalho, entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. A gente tem que se colocar no lugar do outro, tem que ter empatia quando a gente vai abordar pessoas trans, abordar pessoas, a comunidade LGBTQIA+, em si, assim. A gente quer falar sobre alguma coisa que envolve o público gay, a gente tem que ter cuidado. Você vai chegar para perguntar a vida dessa pessoa. Então, por isso, muitas vezes, né, por essa abordagem, eu passei um tempo assim sem falar sobre isso. Hoje eu sou mais tranquilo. Mas antes eu já tinha entrado numa coisa de encher um pouco o saco mesmo, de sempre estar falando sobre isso. Eu acho que é isso. É um papel muito o fio da navalha, né? Porque de um lado a gente fica, pô, mas eu tenho também, de uma certa forma, honrar toda a luta das pessoas que vieram antes de mim, né? E, tipo, pegar a tocha, né? De quem veio antes de mim, que fez esse trabalho, que desbravou muita coisa. E, por outro lado, é isso, cara, eu não sou só isso. Então, isso é uma coisa que a gente busca contestar muito, a gente entende que existe isso no mercado, né, que eu brinco, né, que em junho passa a van, pega as gays, né, aí em novembro passa outra van, pega as pessoas negras, né, então acontece esses fenômenos mesmo, mas eu acho que é uma oportunidade, sim, de trazer essas vivências, mas trazer um ensinamento, trazer uma reflexão, o que você faz a partir disso, né, qual o seu papel dentro da empresa, mas para mim ainda é um pouco frustrante e eu realmente tomo muito esse cuidado quando eu abordo as pessoas. Eu acho que cada vez mais eu tomo esse cuidado com a experiência de tipo, falar, olha, existe essa demanda é real. Até quando eu conversei com você, conto, né, para as pessoas. A primeira pessoa trans que eu conheci com 23 anos de idade. Com 23 anos de idade, não teve ninguém que falou, olha, as pessoas trans existem. Então, a representação que eu tenho era uma representação da mídia, que é uma representação falha. Ainda mais na época que eu tinha 23 anos de idade. Então, de um lado, né, cara, você poder trazer essa pessoa e corporalizar, né, numa empresa, num ambiente, poder falar, olha, existe pessoas trans, essas pessoas têm vivências, essas pessoas são humanas, ela é legal e ela é uma demanda, né? É uma demanda real e eu acho que às vezes para quebrar muitos estereótipos isso é importante, esse papel tem, mas a gente às vezes coloca muito peso só porque a pessoa tem aquela vivência, ela tem que falar sobre aquilo, ela tem uma responsabilidade de educar 24 horas por dia a sociedade. Não, hoje em dia tem Google, então você pode também correr atrás do seu aprendizado, né? Então, eu acho que todos nós que temos algum marcador de diversidade, a gente passa por isso em algum momento, né? Até que ponto é demais. Acho que também tem uma coisa, né, que a série eu acho que traz e que eu acho que é um grande tema, assim, que é esse apoio da família. Isso já foi tratado em outros contextos, mas eu acho que tem uma sensibilidade maior. Como é que foi essa origem? Como é que foram as pessoas que acolheram ela? Que as pessoas que não a acolheram, né, na família, tem o caso da tia, né, que acolheu, tem o Joselito, que é um personagem secundário, mas Joselito não, é o Manuelito, né? É, Manolito, isso. Que é um personagem secundário e que eu acho que é um personagem, uma história muito bonita, né? Porque o Manuelito, ele é um rapaz que é apresentado como um rapaz que não é tão bonito, né, quanto o Joselito, né, que vai se tornar mais tarde a Cristina Veneno, e aí, tipo, por ele não ser, né, esse objeto, né, sexual, ele não tem todas essas oportunidades que aparecem para Veneno, né? E até essa exposição. E ele, de uma certa forma, ele vive. Ele, não é ele vive a vida dela, mas ele vive. Fica feliz por ela, né? Ele consegue
viver muitas coisas só pelo fato dele ter conhecido, ter vivenciado e ter construído essa amizade, né? E poder ver a amiga dele e poder traçar, né? Traçar toda uma jornada e todo um caminho. E aí eu acho que o filme é uma questão, fala muito sobre isso, e eu acho que é uma vivência trans, mas também uma vivência LGBTQIA+, em geral, né? Que é essa questão, né? De tipo, quando você não tem esse amor, né? E aí eu uso a palavra amor mesmo, que a gente não está nem falando de apoio, né? A família da Laveniano é horrível, horrível, né? A mãe dela, o pai é menos pior, mas a mãe, gente, é uma coisa horrorosa, horrorosa, né? E aí você pensa, quando você não tem esse amor na família, você sai por aí, né? Buscando esse amor, né? A qualquer custo. E isso tem um peso na vida dela. Essa busca incondicional pelo amor, a questão de tipo, será que eu sou uma pessoa que merece ser amada? E eu acho que isso é uma coisa que aparece assim várias vezes, e isso leva a relacionamentos que ela tem que são extremamente problemáticos e são extremamente nocivos para ela. Como é que a gente lida com isso? Acho que como LGBTQIA+, isso é uma coisa que acontece com muitas famílias, né, em muitas situações, e eu acho que a pessoa trans, eu estou achando aqui, né? Estou perguntando, estou jogando a bola para você. Eu acho que a pessoa trans, ela talvez passe ainda mais por isso, porque até o modelo que a gente tem de orientação sexual, né, é a pessoa que sente desejo por homens ou por mulheres. Não, mas peraí, e a pessoa que fez uma transição, e uma pessoa que está não binária, uma pessoa que está num processo de transição. Como é que é essa busca, esse encontrar o amor, como é que você falar sobre a sua transgeneridade com uma pessoa que você está começando a construir uma relação. No caso da Cristina, não é tão abordado tão claramente, no caso da Valéria, é posto. A Valéria, quando a gente vê, quando a série dá um salto, a Valéria já está lá num relacionamento estável com um homem cis. Como é que, quando a gente tem essa carência na nossa família, né, em relação ao amor, que deveria ser incondicional, né, como é que a gente sai depois para a vida, né, buscando esse amor, e como é que é você começar um relacionamento com alguém e abordar a sua transgeneridade em algum momento, como é que é essa relação, né, da construção do afeto, que é uma coisa tão importante para nós, todos os seres humanos. Sim, muito importante, né? A gente se sente amado, a gente se sente acolhido, cuidado, né? Para qualquer pessoa é muito importante, para uma pessoa, né, LGBTQIA+, é importante, mas para uma pessoa trans é uma questão muito sensível mesmo. Eu estava conversando com um amigo meu, que Uhum, também é homem trans, e ele estava falando como eu tinha, com essas palavras, como eu tinha sorte de namorar com a minha namorada, né? uhum, E aí eu fiquei bem pensativo em relação a isso, porque eu deveria ter essa sorte, uhum, né? Todo mundo deveria conseguir encontrar alguém que nessa minha relação que eu tô, né? Eu realmente, tipo assim, ela me acompanha, você tem que ir ao médico, né? Em relação a isso, a hormônio, qualquer outra coisa, ela me acompanha. É uma pessoa que luta diariamente comigo, né? Ela sabe que ela faz isso porque ela me ama, né? uhum, Não é uma obrigação, obviamente, mas ela faz isso porque ela sabe que isso é a coisa mais importante para mim, ela me respeita ao ponto, sabe? Então, eu não deveria só eu ter essa sorte, todo mundo deveria ter todo mundo deveria conseguir se relacionar com as pessoas. E essas pessoas respeitavam você ao ponto de é isso que você quer fazer, então vamos fazer. uhum, Mas eu já escutei muitas coisas assim na minha vida, como por exemplo, uma frase assim que foi bem assim. É engraçado como a pessoa não percebe quando ela fala, né? Que ela disse assim: ah, agora eu posso riscar da minha lista que eu fiquei com um homem trans. uhum, Né? Da minha lista, tipo assim, lista de loucuras, vamos dizer, lista de uhum, coisas diferentes a fazer. Então me colocou num ponto em que eu fui fetichizado, de fato. Eu fui um fetiche naquele momento. uhum, E tem aquela questão também, né? Mulheres héteros,
não vão ficar com homens trans, né? E a gente entra nessa pauta da genitália, do falocentrismo, né? A gente vai entrando nessas outras pautas que a gente ficaria aqui o dia todo batendo. Mas, de fato, as pessoas trans em geral não são homens trans, né? Eu falo mais da minha vivência, mas eu sei que nós somos fetichizados pela sociedade, né? Não é à toa que o Brasil é o país que mais consome pornografia trans. Então, quando a gente fala de amor, realmente assim, eu tô ali mesmo no clubinho dos privilegiados, por ter conhecido, por ter encontrado essa pessoa que tanto me apoia. Mas eu sei que muitas pessoas, inclusive amigos meus, não conseguiram até hoje, né, conhecer essa pessoa. E aí a gente às vezes entra até numa coisa de eu não posso perder essa pessoa, porque se eu perder, como é que eu vou encontrar outra? Isso. Eu acho que é isso que é muito marcante na Prende a série. isso. Exato. E Veneno passa exatamente por isso. Né? Ela não achava o namorado dela bonito. Mas ele foi o único que esteve ali. Né? Foi o único que ficou com ela durante 5 anos. E ele não amava ela. Né? Ele usava ela, né, por questões financeiras, por questões de ser, né, ele tá aquele cara que é visto como feio, tá andando com uma mulher de não sei quantos metros de altura, com cabelão, enfim, ele na rua visto com ela, aquilo aumentava o ego dele. Então ela se propôs a fazer coisas que fizeram ela, enfim, eu vou dar um spoiler aqui, mas fizeram ela chegar a pontos deploráveis da vida dela, assim. E é aí que a gente vai tendo menos força de vontade, né? Não é que um relacionamento vai fazer você ser feliz eternamente, mas se sentir amado, se sentir respeitado por outra pessoa, nesse sentido é muito importante. Então, para uma pessoa trans é diferente de realmente uma pessoa cis começa a namorar, mas ela sabe que ela é só depois conhecer outras pessoas em qualquer lugar. A pessoa trans ela não vai conhecer uma pessoa em qualquer lugar. Né? Tem essa diferença e ainda tem esse fato de você ter que falar, então, eu sou uma pessoa trans, eu sou dessa forma, meu corpo é dessa forma, e você receber aquele olhar de, então não vai rolar, sabe? Eu não gosto disso, né? Independente se te amaram ou não. Né? O órgão, ele vira o ponto principal da relação. Assim. Então é muito diferente, é muito doloroso, mas eu espero que... Bom, eu já vejo, né, situações. Um dia desses eu vi em relação a um militar que era casado com uma mulher trans, ele foi linchado no trabalho dele. Mas ele continua ali, porque ele ama ela. Obviamente ele não vai largar a mulher dele simplesmente por isso. Então a gente já vê casos diferentes, que eu acho que na época de Veneno, por exemplo, eram homens casados. Você vai se apaixonar por essa pessoa? Como é que você vai fazer? Porque eram homens casados que poderiam até se apaixonar, né? Eu lembrei agora de uma série da Amazon, que é a Lineker é protagonista, acho que é Manhã de Setembro. É linda. Que ela namora um cara casado, né? Há 1 ano. E ela é só a namorada escondida e que na noite eles se encontram. Mas ela não é amada de fato. Porque se ela fosse de fato amada, ele ia ficar com ela, né? Então, às vezes a gente se colocar numa posição de saber que não está sendo amado, mas a gente precisa daquilo. Né? Todo mundo precisa disso. Então é um tópico bem sensível, mas é uma coisa que a gente tem que reforçar sempre. Nossa, é muito triste. Sei lá, é uma coisa que me toca muito. Né? E toca tanto o fato de ser difícil, né? Independente da origem que você teve, né? E que aí quando você junta isso, o fato de você não ter tido esse amor, né? E aí eu uso realmente a palavra amor, né? Não é aceitação, não é tolerância, não sei o que. A mãe da Veneno não ama, é uma pessoa que odeia, né? Uma pessoa que não ama, que não é capaz de amar. E como é que você vive com isso? Como é que você se constrói como pessoa nessa situação, né? Então, sei lá, é uma coisa que me tocou muito. Foi dos episódios aí que eu puxei muitos lenços. O clima vai abaixando, né? Vai. Vai ficando triste enquanto conversa.
Mas é um tópico, é um tópico triste, mas que tem que ser sempre frisado. As pessoas trans, elas também querem ser amadas. Uhum. E às vezes elas são mais rígidas mesmo. Porque você constrói uma barreira, Uma barreira. né? Porque você, Uhum. você fica com medo do que a outra pessoa pode fazer com você, pode falar, porque você é, enfim, você é vista como um objeto pela maioria das pessoas. Mas falando da minha vivência, eu tive essa, vou usar, né? Tive essa sorte, mesmo que eu acho que eu não deveria falar dessa forma, mas visto, né, de quem eu sou, eu tive essa sorte de encontrar uma pessoa muito boa para mim e, e eu tenho certeza que, enfim, ao longo da vida, eu espero, né, que todas as pessoas trans possam também ter a oportunidade de serem amadas, serem cuidadas, e é isso. Então, aproveitando, já que a gente está nesse momento assim de recomendações, você já trouxe o Manhã de Setembro, né? O que você recomendaria também? Que outros filmes, séries, podcasts, reflexões, livros você recomendaria para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre, né, abrir um pouquinho a cabeça em relação às possíveis vivências trans, além daquela história única que a gente vê aí nos programas de jornalismo policial. Então, eu acho que Veneno já é uma grande obra, assim, que retrata muitos assuntos, né? Não é à toa que se a gente pudesse, a gente ficaria 3 dias aqui conversando sobre essa série, porque são inúmeros tópicos, é muita coisa, inclusive muita coisa para uma pessoa só ter vivido, né? Uhum. Mas, enfim, Mãe de Setembro, que tem a Lineker, que é maravilhosa, é uma série muito sensível também, que inclusive fala sobre essa temática que eu ainda não tinha visto, né, com essa sensibilidade, que é o fato de que ela meio que descobre, né, um filho. Olha, eu spoiler aí, mas eu vou contar para que a pessoa fique com vontade, né? Descobre um filho e como é para uma pessoa trans que teve um filho numa época e se entende trans depois, né? Isso é muito interessante também, pouco se fala sobre. Mas tem Pose também que fala sobre as mulheres trans negras na década de 60, se eu não me engano. Fala sobre os bailes, que eu gosto muito. Por exemplo, eu gosto muito de RuPaul's Drag Race, é bem clichê recomendar, mas inclusive atualmente o programa tem dado mais espaço a drags trans, que também é Uhum. outro ponto muito interessante. E eu acho que eu recomendo essas coisas, assim, porque a partir daí você vai ver várias vivências, tem muita coisa legal. Tem outros filmes também, mas tem uns filmes ruins também que a gente pode não recomendar. Exatamente. O da Ray, esqueci o nome agora que você falou. É esse que a gente estava falando mais cedo, né? Meu nome é Ray, né? É. Não assistam. Vou não recomendar alguma coisa, não assistam. Eu queria, antes de mais nada, Pedro, te agradecer pela sua contribuição, pela sua participação, pela vulnerabilidade, pela disponibilidade que você tem de compartilhar as suas visões, a generosidade que você tem de compartilhar as suas visões e as suas vivências aqui com o público. Eu acho que esse episódio vai ficar para a história. Foi maravilhoso, adorei nossa conversa. Obrigado. Estou me sentindo muito importante agora. Eu realmente agradeço muito, estou muito feliz. Falo meu nome, falo o nome também da Vanessa, de você tá integrando a gente, você tá apoiando a gente com esse trabalho com os estagiários e trainees. Eu acho que a gente vai fazer muita coisa muito fantástica. Então, estou muito feliz de você estar aí com a gente. Também estou muito feliz. Queria agradecer de novo, não só o convite pelo podcast, mas o convite de participar desse instituto, que desde a primeira vez que eu tive contato, parece que eu senti que eu ia fazer parte disso tudo, que é uma coisa muito legal, não conhecia, mas é isso, estou muito feliz, estou muito animado para aprender muito com vocês também e para ajudar. O que eu acho que o objetivo principal é ajudar e conversar, dialogar. Então, ótimo, obrigado. Agradeço muito mais uma vez você, agradeço muito os nossos ouvintes.
Se você, ouvinte, quiser sugerir séries ou filmes para os próximos episódios, ou simplesmente deixar um comentário sobre o podcast, deixe uma mensagem para a gente no nosso perfil do Instagram, que é @diversiartepodcast. Se você preferir, a gente também está no Instagram, nos nossos perfis pessoais. Então, tem o meu, @edu.estelita com 2 L's, @vanferreiralemos, e o seu, se você quiser compartilhar, Pedro. É @Pedro Schenk. @Pedro Schenk Schenk. é SCHENK, né? Porque é Nossa, bem complicado de falar e de escrever. nossa, nome chique. E aproveite para conhecer o Instituto, né, no nosso site www.institutodiversidade.com.br. Foi um prazer estar com vocês e obrigado por nos escutar. E a gente se vê em breve para mais uma conversa sobre diversidade e arte.